professor, o senhor gostaria de falar mais sobre a China, né? No Brasil, aqui, não sei se o senhor acompanhou, teve um grande debate sobre se a China seria capitalismo, imperialismo, capitalismo de Estado, socialismo, socialismo do século XXI. Imagino que o senhor também deva ter uma posição. Se o senhor Olha, quiser falar. confesso, Augusto, o seguinte, eu acho que essas definições, elas são, se a pessoa quiser aceitar, ela aceita que é um capitalismo de um Estado desenvolvimentista. Eu diria até que o estágio do capitalismo que existe hoje, com liberdade de mercado, mas, ao mesmo tempo, um controle estatal para evitar os grandes oligopólios, não foge muito à regra do que foram os Estados Unidos no século XXI, na primeira metade do século XXI. Não foge em que medida? Porque nos Estados Unidos já se sabia dos problemas que se tem quando você deixa o mercado funcionar por si só. E, principalmente, depois do pós-guerra, o velho Eisenhower, que era um conservador, que era um republicano, já dizia: a gente precisa tomar muita atenção com o poderio militar e o poder econômico que está por trás desse poderio militar. Quem falou isso é um militar, presidente da República, republicano dos Estados Unidos. Bueno, nós tivemos ainda um período no pós-guerra que nós chamamos a Idade de Ouro do capitalismo no mundo ocidental, que se rompeu, obviamente, na década de 70, com a desculpa da crise do petróleo, mas aí o ataque era o quê? O problema do capitalismo é que ele está muito controlado pelo Estado. Então, tem que haver descontrole do Estado. Então, um processo de crescente descontrole do Estado, desregulamentação da economia, e deu no que deu no que está. Os Estados Unidos, com a sua economia da produção razoavelmente decadente. Os Estados Unidos ainda é uma potência militar, ainda é uma potência tecnológica, ainda é uma potência financeira, mas os Estados Unidos já sabem perfeitamente bem que não conseguem competir com a maioria dos países que hoje, principalmente aqueles que há 20 anos atrás eram considerados países emergentes, dentre os quais a China, dentre os quais o Brasil, não consegue. Por isso, essa loucura tarifária do trumpismo, como se a tarifa fosse resolver o problema de falta de competitividade da produção nos Estados Unidos. Então, isso é um equívoco de interpretação. Tarifa não vai resolver isso, todos nós sabemos, e principalmente não vai resolver a questão dos Estados Unidos, porque a questão dos Estados Unidos não é nem falta não é falta de competição. Eles aqui não têm condições de competir. E nem é o problema do migrante. O migrante é exatamente quem ainda dá dinamismo à economia dos Estados Unidos. Mas vai ficar mais fácil para um republicano colocar a culpa na China, colocar a culpa no Brasil e colocar a culpa nos imigrantes do que aceitar os rumos equivocados da economia dos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Desculpa. Perfeito. Veja só, professor, eu também acompanhei esse debate aqui e também acompanhei o debate que foi feito acerca da derrota da esquerda aqui nas eleições de 2024, mais propriamente para prefeitos e vereadores, e se causou aí um alarido muito grande pela questão da derrota e o que isso aí poderia estar implicando para o que isso aí poderia estar implicando para 2026. E aí eu vou confessar ao senhor que eu fiquei assim muito apreensivo, porque nenhuma das avaliações contemplava aquilo que eu pensava,
E em relação a essa questão da China, também nenhuma das avaliações contempla o que eu penso, via de regra. E aí eu falei, bom, já que ninguém vai escrever o livro que eu gostaria de ler, eu mesmo vou escrever esse livro. E escrevi o livro. Agora estou só na questão da revisão aí, da bibliografia. Por quê? Assim, em relação à avaliação, a esquerda mais, vamos dizer assim, radical, né, insurrecional, ela era a que fazia a crítica mais ácida, né? Mais quanto mais, e como se tivesse, né, fossem os arautos da verdade. E, ao mesmo tempo, eram aqueles que colhiam os piores resultados eleitorais, ou seja, mais distante do povo, mais distante das organizações sociais, seja dos sindicatos, dos estudantes, etc. Aí eu me perguntava, será que essa esquerda não tem nada para aprender, só para ensinar? E já a esquerda liberal, né, a esquerda, vamos dizer assim, social-democrata, enfim, em que pese não ter esse discurso aí de serem o arauto da verdade, também amargou uma forte derrota, mas, ao mesmo tempo, conservando aí alguns lugares onde teve vitórias eleitorais, onde teve um crescimento, e resistindo e prestando algum serviço para o povo. Então, assim, eu falei assim, em que medida, né, nós perdemos esse fio da meada entre o sonho e o pragmatismo? Nós temos um sonho de uma esquerda radical desconectada da realidade e temos um pragmatismo totalmente desconectado do sonho, de uma transformação mais profunda da sociedade. Então, assim, eu falei assim, nós precisamos encontrar aí uma forma de acender, né, o que seria aí uma luz no fim do túnel. Aí eu falei, bom, tem pessoas muito mais qualificadas do que eu para fazer isso. E estava aguardando, mas já que não apareceu, eu falei, eu vou encarar essa empreitada. Em relação à China, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, que as pessoas esqueceram de, por exemplo, as que se dizem marxistas, esqueceram, por exemplo, de ler, no caso, a crítica da economia política. Né? O que o Marx fala basicamente na crítica da economia política? Que uma formação social nunca desaparece antes de desenvolver todas as forças produtivas que ela comporta. E as relações de produção novas superiores nunca dão lugar antes que as condições materiais de sua existência tenham sido incubadas no seio dessa mesma velha sociedade. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? O que as pessoas esqueceram, professor? E aí o senhor pode até falar com mais gabarito. O capitalismo ele foi gestado nas entranhas do feudalismo. Então, uma parte da esquerda acreditou que se criaria um socialismo puro, só que não é possível. Eles cresceram à quadra da história que nós estamos. Nós estamos numa quadra da história de transição. Não tem como ter um socialismo puro. E também não é um sistema híbrido. Não é um sistema híbrido. E também não é um sistema capitalista. É um socialismo. A China é a mais vigorosa experiência socialista do nosso tempo. Infelizmente, a maior parte da esquerda é incapaz de ver isso. Pessoas de mais alto gabarito intelectual falam que a China é capitalista, é imperialista, é capitalismo de Estado, numa visão profundamente equivocada. Por quê? Evidentemente que, neste período de transição, onde as relações capitalistas dominam o comércio mundial, evidentemente que qualquer experiência socialista ela terá que manter formas sociais híbridas, ela terá que manter formas sociais mais afeitas ao socialismo, formas sociais mais afeitas ao capitalismo, mas isso não quer dizer que seja um sistema híbrido. Isso quer dizer que você compreende a quadra da história em que você está. Evidentemente que quando nós chegarmos
e levarmos a revolução socialista, aqueles que assim querem fazer, para a maior parte dos países do mundo, e você tiver uma autossustentabilidade desse modo de produção no mundo, no globo, obviamente que você poderá, né, ter experiências socialistas, vamos dizer assim, de que você possa chamar de puro sangue. Então, não são experiências híbridas, não são experiências capitalistas. A China é a experiência socialista mais vigorosa do nosso tempo, mas as pessoas estão esquecendo de colocar a quadra da história que nós estamos. E aí eu estou fazendo esse livro, né, que o nome dele é O Socialismo do Nosso Tempo. Aí vou mandar até para o senhor, em PDF, para o senhor fazer a sua análise e me dar aí sua contribuição aí. Então, assim, aproveitei o gancho, porque, infelizmente, a gente não vê nesse debate da China a própria esquerda fazer, né, colocar a China como uma experiência socialista mais vigorosa do nosso tempo, porque ela continua tendo, né, na sua formação social, alguns elementos do modo de produção capitalista, a forma trabalho assalariado, a forma mercado, né, enfim, a forma dinheiro, que é uma necessidade do tempo histórico que nós vivemos. E o próprio Marx já tinha falado isso, né? Não sei qual é a interpretação do senhor aí. Bem, eu acho que o que a gente precisa fazer nesse momento eu respeito quando se quer discutir os purismos e qual o nome do sistema, eu tenho respeito por todos que querem fazer isso. Eu prefiro discutir questões reais e questões concretas. Então, nesse momento, a minha preocupação maior, obviamente, inspirado em soluções que me parecem muito exitosas, né? O exemplo na minha opinião, de êxito, apesar do massacre do embargo dos Estados Unidos durante todos os mais de 60 anos, é o caso de Cuba. Né? Cuba, sem dúvida nenhuma, uma experiência ultra exitosa e que agora está passando um problema seríssimo porque o torniquete do embargo está chegando a uma etapa de absolutamente total desumanidade, total falta de racionalidade, total falta de respeito com direitos humanos, total falta de respeito para com o livre-arbítrio e a independência e a autonomia dos países. Mas um outro caso também bem sucedido é o caso da China. Agora, não dá para você pegar nem o caso chinês e nem o caso cubano, pelas razões históricas de cada uma delas, né, e tentar transportá-las diretamente para o Brasil. Então, se nós não vamos falar de Brasil, se nós vamos falar do fracasso das esquerdas, ainda se nós ficarmos no caso do Espírito Santo, esse fracasso é mais contundente ainda das forças progressistas, eu acho que uma das razões é porque nós perdemos a capacidade de radicalizar sobre temas. Radicalizar sobre temas é apresentar temas novos, é apresentar questões que dizem respeito às pessoas no dia a dia, né? Porque as pessoas estão mergulhadas numa distopia, e o contrário da distopia não é necessariamente a utopia, porque você não pode querer que um jovem hoje, passado pela Covid, tendo perdido o direito de passado com a Covid, e também com direito a futuro muito limitado, que ele vai acreditar em algo que, olha, vamos plantar que daqui a 50 anos. Não, a meninada não está com essa mentalidade. Então, o que nós temos, o que nós podemos e devemos fazer? Discutir temas que são relevantes hoje e transformar esses temas que são relevantes hoje em políticas públicas hoje. Onde? Nos nossos territórios. O território pode ser um município, o território pode ser um bairro, o território pode ser uma região. E fazer o que nesse? Exatamente enfrentar crises sistêmicas que estão pesando sobre os ombros de todas e todos nós, mas principalmente dos mais jovens. Então, para tirar os mais jovens da distopia que nos cerca hoje, é preciso que a gente tenha ações que demonstrem que sim, é possível fazer pequenas transformações
pequenas transformações na área ambiental, na área climática, na área de transporte, na área de educação, na área de cuidar das águas, na área de energia, na área de alimentação, de alimentos, todas essas são áreas que estão sofrendo crises sistêmicas e que, sem dúvida nenhuma, é possível agir sobre elas nos territórios. E eu não vi em 2024 nenhum candidato progressista minimamente agendando nenhum desses projetos. Pelo contrário, o único candidato a prefeito da região metropolitana que falou em a faixa exclusiva para transporte público de passageiros, que é uma coisa básica, foi um candidato de direita. Então, eu acho que é essa crítica que as forças progressistas precisam fazer no embate eleitoral, que é a opção com a qual nós estamos trabalhando. Nós não estamos trabalhando com outra opção que não seja a eleitoral, mas ela tem que ser, a opção eleitoral tem que estar embebida em propostas, em discussões, em debates, junto à população como um todo, mas principalmente à juventude. Eu, quando falo em juventude aqui, eu estou me referindo à juventude abaixo de 50 anos. Porque quem tem menos que 51 anos hoje não tem a distopia do emprego, não tem a utopia do emprego, não tem a utopia da casa própria, não tem a utopia da possibilidade do carro. Ou seja, nós precisamos dar resposta para essas pessoas. Nós precisamos envolver essas pessoas no debate político e na ação política. Não basta chegar com discursos e dizer que essa força aqui é progressista e por essa razão ela é o contrário. Até porque as forças progressistas do Espírito Santo, especificamente do Espírito Santo, perderam muito a força por um adesismo acrítico a um modelo neoliberal que vem se substituindo entre Paulo Hartung e Renato Casagrande desde o início do século. Perfeito. Professor, se tivesse que corrigir um vício do debate econômico brasileiro, qual seria? Eu acho que o primeiro vício que nós temos que enfrentar é o do financismo. O ministro Fernando Haddad busca fazer isso da forma mais elegante possível, o presidente Lula busca fazer isso, mas nós ainda vivemos sobre duas ditaduras, né? A ditadura do Centrão no Congresso, que responde aos interesses dos banqueiros, majoritariamente dos banqueiros, da Bíblia, do boi, né, e da bala. Esse é o Centrão, essa é a característica do Centrão, né? E também a ditadura do Banco Central. Não faz nenhum sentido o Brasil continuar com uma taxa básica de juros tão elevada e com um spread bancário tão elevado. Não tem nenhuma racionalidade nisso. O governo tem que aceitar porque faz parte do jogo democrático. E eu conheço poucos democratas da qualidade e da dimensão, tanto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto do ministro Fernando Haddad. Mas que há que se fazer um debate sério sobre isso, há. Até porque, agora recentemente mesmo, não se pode taxar as bets. Rapaz, isso é um negócio muito maluco, não é não? Então, não pode taxar o andar de cima. Não pode imaginar que alguém que receba mais de 100 mil reais por mês, que vai pagar um mínimo de imposto. Então, isso é uma redução da capacidade de discussão séria sobre temas sérios, porque não adianta fazer um debate acadêmico sobre isso. O embate passa necessariamente pelo Congresso. E como é que o Congresso se comporta diante disso? E eu acho que é isso que nós precisamos tentar buscar levar a população para cada vez ficar mais esclarecida e cada vez poder fazer mais pressão. Perfeito. Professor, onde a universidade acerta e erra na formação para políticas públicas? Olha, a universidade acerta quando é o papel dela, quando ela busca fazer uma formação crítica. E esse é o principal papel da universidade, ter uma formação crítica. Ela não pode ser responsável por políticas públicas específicas, mas eu acho que a universidade pode avançar também mais
né? Principalmente em visões críticas, colocar visões críticas alternativas acessível à população. E ele tem vários programas de extensão, tem vários programas de pesquisa nesse sentido. Mas eu acho que a universidade pode, principalmente a universidade pública e gratuita, eu acho que a UFES faz isso parcialmente, eu acho que o Instituto Federal faz isso de forma cada vez mais contundente, mas eu acho que tem aí um papel que também sofre muita censura, né? Nós não podemos esquecer que hoje uma das fontes de receita, tanto para a universidade quanto para os institutos federais, são as famosas transferências dos deputados. E tem deputado aí que quando diz, olha, se fizer um debate mais amplo e mais progressista, eu vou tirar as emendas parlamentares suas. E aí a gente sempre lamenta muito, então tem mais que ser peitado, mas o gestor sabe onde é que pesa também, onde é que está o tamanho do seu problema, mas que é lamentável que isso ocorra, é lamentável e ocorre. Então, eu acho que esse tipo de comportamento precisa ser denunciado.